Muito bem, eu vou seguir então para a segunda rodada. Estou aqui com uma pergunta sobre justificativa e necessidade que o Clever acabou de apontar. Mas antes, vou à pergunta geral. Durante a campanha eleitoral, o presidente Lula nunca escondeu de ninguém que uma das suas primeiras providências seria revogar os decretos de Jair Bolsonaro sobre o porte de armas. Inclusive, o presidente assinou, logo após a posse, um decreto legislativo que suspendia novos registros de armas de fogo por caçadores, atiradores, colecionadores e por particulares, além de limitar a compra de armas e munições. Tardelli, o governo acerta em rever a flexibilização de armas? Não tenho dúvida disso. Acho que a flexibilização, Jesus, eu preciso contratar uma fonoaudióloga para falar essas palavras malucas assim, né? A flexibilização do uso de armas foi das medidas mais inconsequentes do governo anterior. Trouxe muito mais malefícios do que vantagens. Ninguém ficou mais protegido. Você permitir que alguém se arme mais do que outro, você começa a gerar a lei do mais forte entre as vizinhanças comuns, as pessoas comuns. É o que está ocorrendo no nosso grande irmão Estados Unidos. Nós temos que ter como um valor o porte de arma é para os agentes públicos estatais de proteção. Esse sim. O cidadão comum não precisa ter essa arma. A menos que haja uma situação muito peculiar da vida dele, muito diferenciada dos demais, a menos que haja uma demonstração clara que ele tem condições de usar uma arma de fogo, porque, querida Lu, querido Clever, o que é uma arma de fogo? A arma de fogo é um engenho humano que tem uma única finalidade: matar pessoas. Se ninguém pensa numa pistola que não seja por outra razão do que matar a pessoa. Você conhece alguém que acenda churrasqueira com uma .40? Não existe. Ela é algo que você só tem para matar outra pessoa. Ou para dar à pessoa a ideia de que você pode matá-la. É para isso que serve a arma de fogo. É para impor medo, terror ao próximo. Dizer que eu estou usando arma para proteger minha família, claro que todo mundo vai dizer isso. Ninguém vai dizer, eu tenho arma, eu vou deixar minha arma escondida em casa, uma arma custa caro. Uma arma, em média, está quase em torno de 10 mil reais. Tá bom, que vai pagar em 180 vezes no cartão de crédito. Mas você vai ter algo tão caro para deixar escondido em casa? Você não vai mostrar para ninguém? Você não vai exibir isso para os seus amigos no futebol? Você não vai proteger a tua família quando você estiver viajando dentro do carro? Você não vai proteger a tua família quando você estiver na padaria comendo um pão de manhã? A arma, a necessidade de proteção começa a baixar os teus limites éticos a ponto de você começar a achar natural estar armado no meio de pessoas desarmadas. O endurecimento da flexibilização do porte de arma era uma medida que todos os eleitores do Lula dele cobravam como se fosse a primeira medida que tomasse o governo. Porque eu comecei a ter medo de andar na rua, de fechar alguém no trânsito. Incidentes comuns, banais do dia a dia, podem ter resultados trágicos. Eu fiz 1.500 júris, talvez isso. Quantos deles, meus queridos e queridas telespectadoras, somente ocorreram porque estava a arma de fogo na mão de alguém despreparado para tê-la? Quantas vezes eu ouvi, querida Lu, querido Clever, doutor Tardelli, se eu tivesse 1 milésimo de segundo a mais para recuar o relógio, não teria dado tiro. Quantas vezes? Quantas pessoas se tornaram órfãos, quantas famílias foram destruídas, quantas vidas de pessoas honestas e boas foram destruídas porque cometeu esse desatino na vida de matar alguém. Você nunca mais a tua vida vai ser a mesma. O Gabriel Garcia Marques, no livro de memória dele, diz isso: o morto pesa nas tuas costas o resto da sua vida. Nunca pense nisso. A arma de fogo é para quem dela muito peculiarmente vai necessitar. Para nós, os comuns da população, não precisa disso. A flexibilização,
quebra da flexibilização, ainda vou aprender a falar essa palavra, certo? Foi uma das medidas mais acertadas, a primeira medida do governo Lula. Muito bem, eu vou continuar agora com a mesma pergunta ao Clever. O governo acerta em rever a flexibilização de armas? O governo Lula, no caso. Sim, acerta. Como o Tardelli falou, dentro desse contexto existe uma preocupação muito grande, porque a arma é um instrumento, como ele muito bem disse, de retirada da vida humana, e ninguém tem a arma para guardar a quatro paredes e não mostrar para ninguém. Ele vai querer usar em algum determinado momento para, enfim, mostrar que aquilo é uma extensão do corpo dele e ele pode cometer um ato agressivo que retira a vida humana. Agora, o ponto que eu acho importante, Luciana Tardelli, trazer aqui para o telespectador é o seguinte: hoje, no que diz respeito ao porte de arma, você precisa de uma justificativa plausível, fundamentada. E muita gente não tem a capacidade psicológica de ter uma arma. E muitas vezes a autoridade concede esse porte de arma para esse indivíduo. Isso é muito perigoso. Como eu disse para vocês aqui, a arma é uma extensão do corpo humano, né? É uma extensão de grande letalidade para a prática de crimes. Então, se a pessoa hoje, e é assim hoje, a diferença do porte, da posse e do porte, se ela tem essa necessidade, vive no campo, tem ameaça à sua família e ele precisa excepcionalmente, ele tem que justificar, fazer esse laudo, essa verificação. E aí, nesses casos excepcionais, eu digo para todos, Tardelli e Luciana, excepcionalíssimo ter essa prerrogativa cuja titularidade é do poder do Estado. Só para ter uma curiosidade, só para ter um dado técnico aqui, para o nosso debate aqui. Quem pode ter a posse de arma? Precisa ter 25 anos de idade, idoneidade comprovada, declaração de necessidade do uso, renovação de 5 em 5 anos, laudo de avaliação psicológica, certidão de aptidão técnica e comprovante de residência e ocupação lícita. Esses são os requisitos para a posse, para ter em casa a arma. Agora, para carregar no coldre, carregar no corpo e poder ficar perambulando pela cidade, pelo campo com a arma, aí você precisa ter uma justificativa maior. Por que você precisa ter essa arma consigo e andar com ela? Portanto, são situações distintas. Eu, então, Luciana Tardelli, eu estou de acordo com o que o Tardelli falou. Eu acho que a arma é perigosíssima. Eu estava conversando antes de começar o programa aqui com o Tardelli que eu perdi um grande amigo meu num roubo na cidade do interior, onde os assaltantes eliminaram a vida humana com a própria arma dele, né? E ele era a autoridade da cidade, né? Usava a arma porque era policial. E aí os bandidos assaltaram, roubaram esse meu colega, e pai de 2 filhos, duas crianças maravilhosas, e eliminou a vida humana. Eu vi o vídeo, é uma situação extremamente desagradável. Tanto é quando ele ia na minha casa, eu falava, olha, deixa a arma lá em cima, por favor, não deixa aqui disponível na sala, eu não gosto desse tipo de situação, isso é perigoso, pode causar um acidente, existe disparo acidental. E hoje, veja, nos Estados Unidos, como o Tardelli falou, as pessoas levam arma para a escola, né? A escola parece aeroporto, tem detector de metal, né? Você vai na escola com detector de metal. Aonde nós chegamos? Aonde nós chegamos? Eu acho que o combate à criminalidade deve ser um combate com vários fatores e não exclusivamente armar o indivíduo. Existem tarefas que o Estado pode colocar à disposição do cidadão, né? E a presença, principalmente a presença da autoridade na cidade. Você vai pegar um metrô, pegar uma condução, andar numa calçada, tem um policial ali, você se sente seguro. Então, esse investimento humano na segurança pública e não armar a pseudo-vítima, né, para poder ficar, parece que um filme de bang-bang, todo mundo matando o outro, nós vamos se matar, e aí e a segurança? Isso é segurança? Então, tem esse questionamento, Luciana, que eu trago aqui para que o seu telespectador reflita sobre isso, porque a arma ao privado, à pessoa individual, particular, não é a solução
de todos os problemas. Agora, tem que ter para a autoridade e, excepcionalmente, para o particular que demonstre uma justificativa plausível e importante para ter esse instrumento. Eu queria que você tivesse me deixado mais tempo para perguntar o que eu gostaria de perguntar agora, que é o seguinte: você trouxe aí a questão do campo, e essa é uma discussão sobre o cidadão que não vive na cidade, que às vezes vive isolado e muitas vezes precisa dar a sua arma para se defender porque não tem ali um batalhão de polícia, não tem um policial perto. Essa é uma discussão que é posta. E a outra discussão é que eu gostaria de trazer para você e te questionar, e também o Tardelli, é a seguinte: em que momento a gente construiu essa ideia de, e é muito repetida essa frase que eu vou falar agora, que é por setores mais conservadores, o cidadão de bem tem que estar armado, e porque o bandido está armado, quando muitas vezes eu já noticiei muitas vezes que a arma que foi pega com o bandido era uma arma que tinha sido de um cidadão de bem. Com você mesmo, eu vou falar com o Clever primeiro, ele tem só 9 segundos, mas eu acho que eu posso até dar um tiquinho mais para o Clever, só para ele responder isso. Parece propaganda eleitoral, mas vamos usar o tempo com inteligência. Cidadão é sempre de bem, não existe cidadão de mal, né? Aquela pessoa que utiliza a arma para praticar um crime, digamos assim, o bandido, ele tem que ser combatido pela polícia, pelo órgão estatal, que tem treinamento para ter uma arma, que passou a vida dele constante nesse treinamento. Agora, dá uma arma para uma pessoa que não tem treinamento, a pessoa vai se sentir segura, mas às vezes não consegue operar aquele instrumento. Então, por isso que eu digo, justificativa excepcionalíssima. Muito bem, o nosso convidado teve mais tempo, mas eu não vou ser tão generosa com você não, tá, Tardelli? Você é sempre generosa comigo, assim. Só o seu sorriso maravilhoso já é uma generosidade com todos, assim. A expressão cidadão de bem, querida Lu, é uma expressão de fundo absolutamente racista. O cidadão de bem é a pessoa branca de classe média. Esse é o cidadão de bem que as pessoas dizem que deve se proteger armado. Não é alguém que vai merecer, não é um bem no sentido de bem de todos. É o bem dele. É isso que a gente tem que pensar. Essa expressão tem um cunho racista detestável.